Boa tarde, deputados. Eu quero cumprimentar o deputado aqui presencialmente, o deputado Alex Brasil, deputado Marquito, também a presença do deputado Jair Mioto e, de forma online, o deputado Mário Mota, nosso vice-presidente, deputado Ivan Nates, deputado Rodrigo Minotto e deputado Camilo. Bom, iniciamos, então, a nossa 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Eu coloco, inicialmente, em discussão e votação a ata da 5ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa. Não havendo quem queira discutir, aprovada a ata por unanimidade. Em discussão e votação, requerimentos. Requerimento 239, de 2025, de autoria do deputado Marquito, requerendo apoio institucional para a realização de seminário sobre o currículo escolar indígena em Santa Catarina, com data e local a ser definido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Requerimento 235, de 2025, de autoria do deputado Jair Mioto, requerendo convite à secretária de Educação e Cultura a fim de discorrer sobre a instalação das câmeras de segurança e monitoramento nas escolas, aprovada pela Lei Estadual 18.643, de 2023. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Requerimento de nossa autoria, requerendo apoio institucional da LESC por meio da representação da Comissão de Educação e Cultura ao projeto Viva a Mata, de conscientização ambiental, com o propósito de promover educação e sensibilização ambiental junto às escolas públicas. Tá? Eu entendo que este requerimento, também deva ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente, qual o colega deputado Marquito preside. Então, para que a gente possa... Não, ele já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Já foi, agora vem para cá para que a gente possa também atuar juntos. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Deputado, só para informar, sim, ele foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e também esse apoio institucional não requer necessariamente custos, Sim. É um apoio para que o projeto tenha visibilidade, consiga também alcançar os objetivos dele. Então, é isso. Ok. Obrigada. Bem, agora nós vamos às matérias. Eu quero iniciar com o projeto de lei 372 de 2019. E quero aqui... fazer uma menção, porque houve um equívoco de tramitação dessa matéria. O deputado Jair Mioto, que é autor, inclusive, me chamou, e nós verificamos, então, a gente está pautando ele hoje aqui. Erros são humanos, eles também acontecem, infelizmente. E, às vezes, se alguém dá o toque, a gente consegue corrigir, Então, esse projeto de lei que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Santa Catarina. À época... Quando foi apresentado, a Secretaria de Educação e o Conselho Estadual de Educação se manifestaram contrários ao projeto, porque eles entendem que a legislação existente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já dá conta do tema. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente se manifestou também contrário ao projeto, entendendo que a legislação existente, como o ECA, também, da mesma forma que a SED, dá conta do tema. Também citou políticas públicas já existentes na área, como o programa Criança Protegida. Esse projeto de lei ele tinha um parecer favorável do deputado Vicente Caropreso em 2023, mas o parecer não foi votado na comissão e o projeto foi, como todos os demais projetos que estão em curso, quando o fim da legislatura ele foi arquivado automaticamente. Em março,
portanto, isso 2022. Em março de 2023, o deputado Jair Mioto, autor do projeto, pediu desarquivamento da matéria. No retorno da tramitação é que aconteceu um equívoco, né, no encaminhamento, e o projeto ele foi pautado e o deputado Marquito designado como novo relator, devido ao deputado Vicente não fazer mais parte da comissão. No entanto, deveria ter sido colocado à votação do parecer já feito pelo deputado Vicente Caro Preso, né, mesmo o relator não fazendo mais parte da comissão. Nesse caso, quem discordasse votaria contra e os a favor a matéria, né? E aí, nessa ocasião, o pedido de vista, nesse momento, né? Então, não deveria ter sido designado um novo relator. Então, nós estamos agora corrigindo essa tramitação equivocada, né? E eu coloco, portanto, em votação, neste momento, o parecer favorável do deputado Vicente Caro Preso. Abro a discussão. Não, eu queria me manifestar. Primeiro porque, nesse trâmite, eu acabei recebendo essa matéria para ser o relator, né? E o deputado Jair Mioto brigou comigo, porque eu demorei muito tempo para fazer o relatório, de entregar o parecer. Mas brigou não, mas no sentido, a gente tem uma relação muito boa, né? Não é por isso. O deputado Jair Mioto foi super importante durante o processo em debate aqui, com a lei da compostagem, uma lei importante que esse plenário, esse parlamento aprovou. Ele foi uma ponte super importante naquele processo, mas a gente também tem... Todo mundo aqui tem suas diferenças, mas a gente tem muitas similaridades também, não é por conta disso. Eu falo que ele está muito interessado nessa matéria e veio me perguntar, e eu falei, não, vamos fazer o debate, vamos apresentar na comissão. E aí a gente se deparou com a situação. Eu tenho um parecer pronto, né? Eu não vou pedir vistas, entendendo o seu momento sobre essa matéria, né? Eu tenho uma posição contrária à matéria, não na sua integridade, mas as brechas que ele vai abrindo, e tenho uma posição sobre ele. Então, deputada presidente, eu gostaria de apresentar um voto de vistas aqui mesmo, nesse momento, que vai ser o relatório que eu apresentei. Então, eu vou ler o meu relatório, né, e votarei no meu relatório como um voto de vistas. Como se tivesse dado. Isso. Tá? Isso é possível. Não é um problema do ponto de vista. Não, porque ele não impede a tramitação, não é isso? E a gente tem bom senso aqui. Ok? E eu acho que é importante para nós, assim, porque vai ficando registrado do ponto de vista da posição, do posicionamento, das contribuições, porque no meu voto de vista tem muita contribuição também com a matéria. E eu também acho de acordo. Às vezes não cabe. A intenção do legislador, ela tem muito mais preponderância sobre o processo do que as contribuições de quem está aqui fazendo essas contribuições. Então, eu tenho total tranquilidade e eu vou apresentar aqui, então, ler o voto de vistas. Pode ser? Pode. Presidente, só para um esclarecimento, de forma a contribuir, é que a senhora abriu o debate para que a gente depois fizesse a votação do parecer que nós temos aí pendente, né? Sim. Eu penso que talvez teria que ser vencido esse parecer para daí entrar uma situação do parecer dele. Não teria que ser assim? Porque senão a gente vai, mais uma vez, estar passando por cima de um parecer que não foi votado e depois do parecer do deputado Marquito a gente vai votar. Só que o parecer dele é justamente o oposto ao parecer que nós precisamos votar, que é o... Entende? Então, acho que só está vendo esse... Tem prerrogativa, né? Ele pode fazer a leitura, mas... Presidente... Votar o primeiro é o do relator. Pode fazer agora, mas só o encaminhamento e voto depois. Ele vai entrar como um voto de vistas. Só um pouquinho, deixa eu só ouvir aqui agora o deputado Ivan. Deputado Ivan. Se a senhora pudesse solicitar para aumentar um pouquinho o retorno, que não está dando para ouvir. Retorno. Aumentem, por favor. Ok. Quando a gente vota as matérias de voto vista, como neste caso, não há problema de ele apresentar, porque primeiro, de qualquer forma, vai ser votado o parecer. Entendeu? Tá, do relator. A nossa votação no final vai ser em relação ao parecer. Primeiro o parecer do relator. Se todo mundo aqui rejeitar o parecer, aí a gente aprecia. Entendeu? Okay. Entendeu? Ok.
Então, vamos lá. Obrigado pela compreensão. Obrigado, deputado autor da matéria. Né? Tenho certeza que a sua intenção é das melhores possíveis. Então, de autoria do deputado Jair Mioto, dispõe sobre a proibição da exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção a combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei número 372/2019. Esse projeto, abrangendo também a eventos realizados fora do espaço escolar, quando promovidos pela instituição escolar. A justificativa apresentada pelo autor sustenta que a erotização precoce prejudica o desenvolvimento e aumenta a vulnerabilidade a crimes sexuais, citando o Estatuto da Criança e do Adolescente como fundamento. Do ponto de vista jurídico, a proposta apresenta possível inconstitucionalidade por vício de iniciativa, conforme apontado pela Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Educação e pelo Conselho Estadual de Educação. A formulação de políticas pedagógicas é competência exclusiva do Poder Executivo, nos termos do artigo 32 da Constituição Estadual. E a proposta interfere na autonomia pedagógica das escolas e na elaboração do projeto político-pedagógico, PPP, garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e pela legislação estadual. Além disso, ao legislar sobre o currículo e práticas pedagógicas, o legislador invade competência do Executivo em afronta ao princípio de separação dos poderes. Em sua tramitação, o Conselho Estadual de Educação, por meio do parecer número 87 de 2019, manifestou-se contrário à aprovação, argumentando que a legislação vigente já assegura liberdade pedagógica e mecanismos para coibir abusos, e que questões dessa natureza devem ser tratadas no PPP e nos regimentos escolares. Ressaltou ainda que o currículo escolar já contempla a dança sem restrições como previstas no projeto, alinhado justamente com o que o projeto está se propondo. A Secretaria de Educação, no parecer de número 785 de 2019, recomendou o arquivamento da matéria pelos mesmos motivos. E a Casa Civil, embora reconheça a relevância do tema, entendeu que a proposta não deve prosperar diante da inconstitucionalidade formal. Entre as implicações apontadas estão a alta probabilidade de questionamento judicial à declaração de inconstitucionalidade, potencial restrição indevida a expressões culturais artísticas que fazem parte do currículo, impacto direto na autonomia das escolas e rede de ensino na definição de suas atividades culturais. Em síntese, embora a intenção de proteger a infância seja legítima, e ela o projeto apresenta problemas jurídicos e pedagógicos relevantes. É tecnicamente inadequado, interfere na liberdade do ensino e na autonomia escolar, e trata de matéria já regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e pelas resoluções do Conselho Estadual de Educação. Diante disso, considero aqui exposta, em âmbitos dessa comissão, os fundamentos do meu voto contrário e votando pela rejeição do projeto número 372, 2019. Senhora presidente, posso manifestar? Sim, vontade. Senhores deputados, todas as prerrogativas citadas pelo deputado Marquito já foram superadas na legislatura passada, tanto que cabe à Comissão de Constituição e Justiça informar se há vício de origem, o que não ocorreu. Então, é algo superado, porque senão nós estamos divergindo do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, uma vez que a lei só reforça o que o Estatuto da Criança e Adolescente já afirma. Também a matéria não é pedagógica, pois não influencia em nenhuma das matérias ministradas, nenhuma parte de currículo das nossas escolas, ela é apenas de reforço para algo que, infelizmente, parece que o Brasil estava de olhos fechados com relação a isso. Tanto é que o vídeo divulgado recentemente nas redes sociais, falando sobre a adultização das crianças, teve mais de 200 milhões de visualizações. Então, senhores deputados, respeito, claro, o voto do deputado Marquito, mas são todos temas já superados na legislatura passada, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça e nesta própria comissão, cujo relator, deputado Vicente Caropreso, também se manifestou pela aprovação. Então, reafirmo que se houvesse vício de iniciativa, a CCJ teria acusado. Se fosse interferência pedagógica ou em currículo, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente
adolescente também não poderia estar vigente. Então, são argumentos já superados, e se a legislação suficiente fosse do ECA, não estaria acontecendo no Brasil o que está acontecendo hoje. Nós precisamos, sim, dar uma resposta veemente em defesa das nossas crianças, em defesa dos nossos filhos. Nós precisamos entender que criança não é adulto em miniatura, escola é lugar de aprender e crescer, e não de ser exposto a danças de conotação sexual. Então, o nosso projeto é para blindar as nossas crianças e os nossos adolescentes, proibindo algo que nem sequer precisaria ser proibido, porque já é óbvio. Então, nós só estamos reforçando uma lei vigente, não como que pode ser inconstitucional, senhoras e senhores. Então, faço um apelo a essa comissão, pelo bem dos nossos filhos, das nossas crianças, que nós possamos dar aqui nesta Assembleia uma resposta a esse tema que urge no Brasil inteiro hoje, em especial em função das redes sociais, também diga-se de passagem, e também, senhora deputada, há um projeto do deputado Napoleão Bernardes, que estava sob minha relatoria, que eu procurei acelerar a relatoria, não sei se está na pauta também, que fala do detox digital. Então, manifestei um parecer favorável também, e peço também, se possível, que essa comissão possa também acelerar, se já não está na pauta. Então, também vai combater essa questão da exposição excessiva das crianças ao ambiente da internet. Então, peço veementemente aos deputados e deputadas dessa comissão que possamos olhar para as nossas crianças e reforçar aquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente já preceitua, mas que, com força de lei, com mais veemência, poderemos combater. Muito obrigado. Só fazendo, antes de passar para o deputado Alex, o projeto de lei do deputado Napoleão entrou agora na nossa comissão, por isso ainda nós não conseguimos apreciar. Deputado Alex. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-la, assim como os nobres colegas deputados que fazem parte dessa comissão, tão importante para o nosso Estado de Santa Catarina. Quero parabenizar o deputado Jair Mioto. Acabei de falar com ele antecipadamente que, apesar desse projeto ser de 2019, é um assunto do momento, um assunto recorrente, até pela grandeza que hoje as redes sociais conseguiram atingir, entrando dentro da casa de todos, né? Então, isso acabou agora, nesse momento que nós estamos vivendo, sendo um momento de debate a nível nacional, no Congresso Federal. A erotização infantil ela precisa realmente ser vista como algo grave. A gente hoje, cada criança tem acesso a um celular, e desse celular muitas coisas boas acontecem, mas muitas ruins também. Então, acho que o projeto aqui ele vem justamente nesse sentido de fortalecer uma preocupação que o nosso ECA já traz, que é a proteção da criança e do adolescente. E dizer ao deputado que você tem o meu total apoio, deputado, para que a gente possa aprovar com celeridade esse projeto na casa, dando uma resposta também ao cidadão, como sendo a Assembleia, uma Assembleia que está conectada com o dia a dia do que tem acontecido no nosso país, no nosso Estado de Santa Catarina, e que a gente está sempre pronto para dar uma devida resposta e, nesse caso, uma proteção às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Quero fazer uma pequena reflexão aqui. Primeiro que, por diversas vezes, quando a gente discute o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos legisladores que, se pudessem eliminar esse estatuto, assim o fariam, né? Por diversas vezes a gente escuta que o ECA protege a criança demais, que o ECA não põe limite, que o ECA não pode tirar a liberdade do pai e da mãe. Eu estou trazendo aqui para a gente entender o que significa o ECA. O ECA tem como centralidade a proteção à infância, à criança e à adolescência. E vejam como nós agora citamos, todos nós, inclusive, os órgãos do governo, o ECA. Né? Eu quero só chamar atenção, porque para a gente não se pegar, às vezes, destruindo toda uma legislação que veio para proteger. Eu me envolvi muito nesse debate também, como mãe, como educadora, para proteger as nossas infâncias. E veja como ela é importante agora, nesse momento também, mais uma vez, né, a gente reforçar o ECA. Segundo lugar, eu acho que é uma equação no fio da navalha. O debate que o deputado Marquito traz aqui da autonomia da escola. E é verdade, a escola ela tem que ter a sua autonomia no projeto político-pedagógico, senão ela perde o sentido de criatividade e de construção humana.
Mas eu digo que é no fio da navalha, deputado Mioto, porque não existe autonomia se não houver ECA e proteção à criança. Porque aí a gente está falando de uma autonomia que ela também tem limites. O trabalho da escola também é uma autonomia não absoluta, relativa, porque tem coisas que o professor não pode fazer, que a escola não pode fazer. E eu quero reforçar só essa dimensão do fio da navalha, que é essa equação que tem que ser muito bem construída. Sim, os professores têm autonomia, mas quando eu fiz a minha pedagogia, nós discutimos metodologia do ensino, a didática, que é o que você ensina na idade adequada, certo? E, para isso, existem as licenciaturas. E eu estou falando isso porque, alguns anos atrás, eu já era deputada e nós votamos aqui um projeto de lei sobre a educação domiciliar. E eu, naquele momento, fui contra. E tenho cada vez mais certeza de ter sido contra. Porque, venhamos aqui, se um sujeito resolve manter seus filhos em casa para ensinar, qual é o controle que a gente tem sobre a erotização em casa? Ninguém entra. É o direito da família, certo? Porque quando a gente faz uma lei, ela vale para o bem e para o mal. Ela não tem nome, sobrenome, endereço. Vale para todo mundo. Estou chamando a atenção aqui, deputado Mioto, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência e que não temos divergência, mas para dizer o quanto aquele debate da educação domiciliar, que muita gente aqui votou, nessa comissão nós derrubamos a lei. Mas na Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente ela foi aprovada. E se viesse aquele debate da erotização e da sexualização, nós seríamos a favor naquele momento? Acho que não. Então, como é bom, né, que o parlamento tem que ser dinâmico, ele precisa se atualizar e ele precisa enfrentar esses debates. Para mim, o que vale como mãe de 3 filhos e como deputada, a proteção às crianças está acima de tudo. Porque nós somos responsáveis por eles. Eles não têm idade adequada para discernir sobre, né, o que deve ser feito. Então, eu quero reforçar, mas quero trazer, por último, um debate também que aqui não veio, que o Congresso está fazendo, que é a regulamentação, sim, das Big Techs. Por quê? A escola não vai fazer, mas se aquilo que as Big Techs permitem que se mantenha nos seus sites, portais, enfim, nas suas redes, e não houver tratamento adequado, ou seja, não é quando alguém entra na justiça para retirar. Não pode ter isso, não pode. Porque, senão, a gente diz o seguinte, mas é crime, todo mundo sabe que é crime, então, se é crime, vai responder. Eu não quero esperar 5 ou 10 anos para alguém que gerencia as plataformas responderem. Isso não pode estar na rede. Então, acho que aqui abriu todo um debate que tem a ver com essa construção aqui. Bom, feito as discussões, né, não vejo que há deputados ainda que queiram se manifestar. Agora nós vamos votar o quê? Nós vamos votar... Queres falar ainda? Sim. Uhum. Ok. Deputado Marquito, depois nós vamos votar o parecer favorável do deputado Vicente Caro Preso. Não, eu só queria manifestar porque o debate é importante. E eu também entendo a intenção do deputado Jair Mioto, o legislador dessa matéria, porque está no centro do debate a questão da adultização das crianças, né? E esse é um debate muito caro para todos nós. Eu sou pai de 3 crianças também. 3 crianças em idade muito especial. E tenho 3 crianças em rede pública municipal de ensino. E acompanho, né, essa rede, participo da vida escolar, porque acredito que é ali que se realizam essa nossa forma de participar do processo, né? Eu também tenho muita vontade de legislar pela primeira infância, pelo direito à infância dessas crianças na escola. Eu tenho uma concepção que a garantia dos direitos, a cultura, numa perspectiva na cultura de paz, pode sim ter uma contribuição enorme das escolas. Mas os números e os dados nos mostram que toda a vulnerabilidade, a exposição dessas crianças se dá no ambiente de casa, na sua grande parte, no seu núcleo de maior proximidade que essas crianças têm, infelizmente.
né? Eu gostaria, deputado Jaime, de poder legislar aqui, por exemplo, numa lei de obrigar as escolas a terem horta escolar, por exemplo, terem pomares. Eu acho que a relação com a natureza, ela garante a infância na sua plenitude. E ela consegue controlar a adultização também. Eu acredito nessa concepção mais ampla. Mas eu não legislo porque eu sei que eu tenho um limite. Mas eu não legislando, eu tenho trabalhado, por exemplo, a gente tem realizado seminários de horta e compostagem nas escolas regionais. A gente já foi para o 5º seminário. Então, eu sei qual que é o meu limite quanto legislador e quanto a intenção minha de legislar. Então, o que eu quero dizer é que a sua intenção é das melhores, eu concordo, eu lhe acompanho nessa intenção. Agora, todos os pontos que foram colocados no projeto, e a gente avaliou isso, né, com a equipe, com muita seriedade, eles estão garantidos. Eles estão garantidos na LDB, eles estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles estão garantidos nas resoluções do Conselho Estadual de Educação. E a gente tem trazido uma responsabilidade e transferido uma responsabilidade, muitas vezes, para a escola, para o local escolar, como algo que a gente vai limitar e vai conseguir impedir que algumas coisas aconteçam, querendo interferir no processo que já está construído a várias mãos e que garante alguns princípios e alguns direitos, né? Então, eu queria colocar isso, não é por a minha intenção, muito pelo contrário, eu estou com o senhor na intenção de proteger essas crianças. Eu faço parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância aqui nessa casa, tenho participado dos debates da Primeira Infância, me interessa muito a primeira infância, onde se formam as cognições, os vínculos, as relações de pertencimento das crianças. A gente precisa preparar essas escolas, os bairros. A gente pode contribuir com a infantilização, a manutenção da infância. Como? Garantindo parques para as crianças brincar, garantindo zonas livres, garantindo acesso à cultura, a esporte, a meio ambiente. Então, eu queria dizer assim que eu estou com vocês nesse processo, a gente precisa fazer, nossa tarefa aqui, defender e proteger essas crianças. Agora, eu sei que a gente tem limites também legislativos, o meu voto foi muito nesse sentido, né? Eu acho que a gente superou a questão da constitucionalidade, como o senhor falou, a Casa superou com a Comissão de Constituição e Justiça, mas, ainda assim, a gente, com essa lei, a gente transfere uma responsabilidade para a escola que já está garantida, que ela já está executando esses princípios e esses critérios, né? Então, eu queria me colocar e dizer que estou à disposição. Acho que a gente tem que fazer um debate profundo de regulamentação das redes. Eu tenho criança, eu sei o quanto elas estão ali suscetíveis e expostas a coisas perversas, né? Eu tento acompanhar o mínimo que eu posso, mas é muito sério o nível de exposição e de disposição que essas crianças têm nas redes sociais, nas big techs, no acesso a muitos conteúdos. Então, conta comigo, e na minha posição aqui é muito técnica e muito no que tange a Comissão de Educação, né? Presidente. Ok. Posso Deputado Mioto, complementar rapidamente? Existe um termo na psicologia que chama vinculação primária. Tudo que acontece na primeira infância e na segunda infância é como um HD de um computador. A criança vai levar para o resto da vida, por toda a sua vida. Por isso que essa proteção, o ECA, ele não tipifica, não especifica sobre erotização, sexualidade, é genérico, é bom, mas o nosso projeto, ele tem um alvo e um destino certo. Aquilo que está acontecendo hoje com relação à sexualização precoce, erotização e também contemplei aqui na minha fala, deputada Carminati, em cima do que o deputado Marquito falou, e a senhora também falou, a minha preocupação em acelerar o parecer do projeto do deputado Napoleão, que aportou, então, hoje essa comissão, que possa, então, também haver celeridade, pois o título dele popular é Detox Digital. Então, creio que estamos todos imbuídos no mesmo propósito e reforço o pedido de aprovação, então, do parecer do deputado Vicente Caropreso pela aprovação do projeto. Não havendo mais quem queira discutir... Deputada... Opa. Deputado Ivan? Sim. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção para dizer que algumas coisas precisam ser esclarecidas nesse tipo de proposta, né? A primeira é de que no Brasil, como somos um país continental e com povos diferentes, com várias etnias, muitos vindos
da região indígena, outros resultados da miscigenação cultural dos povos indígenas e dos europeus, que acabaram criando uma cultura muito diferenciada pelo país inteiro. E nós que viajamos, conhecemos o Brasil, tivemos a oportunidade de presenciar apresentações nas escolas, em várias partes do país, e também a gente que acompanha tudo isso pela televisão, por festas folclóricas, enfim, tudo isso que vocês sabem muito bem a qual eu me refiro, é possível perceber que em alguns lugares do Brasil a erotização ela é aculturada, ela faz parte do sistema cultural. Opa, travou. Deputado Ivan. Algumas, pelo Frevo. Oi? Voltou agora. Eu tô ouvindo? Tinha congelado, voltou. Sim. Então, por danças culturais de diversos lugares do país, a gente tem observado que isso é uma coisa já bem antiga, bem acentuada, né? De novo, Ivan. Tá caindo a internet aí, não sei onde tu tá. Tá no gabinete? Tá caindo. Não estamos te ouvindo mais. Desculpa. Então, tá ouvindo agora? Agora sim. Sim, então vou tentar concluir só para ti. Então, isso é uma coisa muito característica, a gente tem que ter muito cuidado assim, com esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o momento também exige uma intervenção do poder estatal, porque a coisa está passando do limite e a lei, além dela ter uma função punitiva, ela também tem uma função pedagógica. Eu sempre acredito na lei que diz o seguinte, não faça isso aí, que isso aí não deve ser feito. Se você for fazer, você pode ser punido. Então, a lei tem esse princípio pedagógico de fazer com que a sociedade funcione. E ela funciona com regras através da apresentação dessas leis, que, como eu digo, não tem só um fim punitivo, tem um fim pedagógico. E o projeto de lei do deputado Jair Minotto tem esse propósito. É um propósito pedagógico e sociológico até, de tentar estabelecer um regramento. Então, de sorte que eu, observando todos os argumentos, entendo que não vai mudar absolutamente nada se a gente aprovar o texto de lei. Só vai fortalecer, só vai ajudar no debate. Embora a matéria seja, como eu disse, bastante espinhosa, porque é cultural, e cultura não se muda com lei, cultura se muda com tempo, cultura se muda com o fortalecimento de outras culturas, é assim que muda a cultura, não com lei, mas não vejo nenhum problema em a gente aprovar esse texto de lei. Por isso eu quero registrar meu voto favorável ao relatório do deputado Caro Preso, que é favorável à tramitação da matéria, senhor presidente. Ok. Então, agora nós vamos para a votação do parecer do deputado Vicente Caro Preso, que é pela aprovação da matéria. Consulto os deputados que são favoráveis permaneçam como estão, os deputados que são contrários se manifestem. Nós estamos votando agora o parecer do Vicente. Se rejeitar o parecer do Vicente, nós analisamos o teu pedido. Ele vai ser apreciado. Senão, ele não é apreciado, porque ele é favorável, entendeu? Mas ele vai ser anexado. No processo, fica o registro, né? Mas não como parte da... Então, repetindo aqui, quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Voto contrário do deputado Marquito, aprovado por maioria. Ok? Seguindo, então, deputado Ivan, Vossa Excelência vai fazer a relatoria, não, né? Das matérias, retirou? Eu solicito para fazer a próxima sessão, senhor presidente, quando eu estarei presente. Ok. Tá certo, então.
Eu faço a relatoria do projeto de lei 0087 de 2022, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui a Semana de Segurança Digital nas escolas estaduais de Santa Catarina. Senhora presidente, Sim. posso somente agradecer a Vossa Excelência, essa comissão, o deputado Marquito também, que com celeridade trouxe também seu parecer, Sim. e a todos os deputados e deputadas dessa comissão. Muito obrigado. Ok, feito o registro. Projeto de lei, então, da deputada Ana Campagnolo. Tratam os autos do projeto de lei de autoria da deputada Campagnolo, que visa instituir a Semana de Segurança Digital nas escolas estaduais de Santa Catarina. A proposta é que abranjam o ensino fundamental e médio na rede pública estadual de educação e que ocorra anualmente na primeira semana de outubro. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 19 de abril de 2022. Foi aprovada na CCJ e na Comissão de Finanças e Tributação e, na sequência, a matéria foi encaminhada a esta comissão, onde avoquei a relatoria. Cabe analisar nesta comissão os campos temáticos ou áreas de atividade referentes à educação e cultura, cabendo-lhes sobre eles exercer a sua função legislativa e fiscalizadora. A matéria ora relatada está em consonância com o que prevê a Lei Estadual 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial. A matéria também está em consonância com o que prevê a Lei Estadual 170, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, ao propor uma lei com abrangência restrita às escolas estaduais. O projeto não extrapola a capacidade legiferante prevista no artigo 11 da Lei 170. O artigo 2º, que sintetiza o conteúdo do projeto, atenção, deputados, tem a seguinte redação. Artigo 2º. A Semana de Conscientização acerca da segurança digital terá por objetivos promover, primeiro, o exame minucioso pelos estudantes do impacto da tecnologia nas atividades cotidianas. Segundo, o aprendizado do conceito de cibercidadania, estimulando nos estudantes a criticidade no trato das relações sociais nos ambientes digitais. Terceiro, a conscientização sobre os riscos presentes nos ambientes digitais, como abuso sexual virtual, cyberbullying, vazamentos de dados pessoais, ação de cibercriminosos e outras ameaças. Quarto, a conscientização sobre os riscos à saúde física e psicológica decorrentes do uso de tecnologias digitais. E quinto, a conscientização sobre os cuidados que deve ter com equipamentos eletrônicos e programas de computadores, de forma... Tem algum áudio vazando aqui. Deputado Rodrigo, por favor, desligue o seu microfone. A conscientização sobre os cuidados que se deve ter com equipamentos eletrônicos e programas de computadores, de forma a evitar a perda de dados sensíveis e o acesso não autorizado aos seus dados pessoais. O projeto trata de um tema importante e premente para a educação da criança e do adolescente na atualidade, a segurança digital. Os estudiosos do desenvolvimento da infância e da adolescência têm se preocupado com o uso excessivo de telas e suas consequências e os riscos da internet. Neurocientistas, pediatras, educadores, psicólogos têm alertado constantemente sobre as consequências nefastas nesse uso ilimitado e supervisão de um adulto educador. Já existem estudos sobre o aumento significativo das miopias, déficit de atenção, implicações ao desenvolvimento do pensamento infantil, da motricidade, da empatia e impactos na socialização, de modo que a discussão no ambiente escolar se faz importantíssima. É necessário e urgente que os pais, educadores, instituições de ensino, legisladores, governos se preocupem com a educação digital das gerações mais jovens. Que filtros devem ter em relação aos riscos que advêm juntos, que filtros podem ter em relação aos riscos que advêm junto às facilidades que a era digital traz. Desta forma, meu parecer é pela aprovação da matéria e eu coloco em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Ainda, projeto de lei 383/2025, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera a lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Palhoça. Parecer pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade. São essas as matérias. Eu quero agradecer aqui a presença física do deputado Alex Brasil e também meu colega Marquito, e também de forma online, deputado Mário Mota, nosso vice-presidente, deputado Rodrigo Minotto e deputado Ivan Nats. E agradecer a todos que acompanham esta reunião. Muito obrigada.